Vamos mais uma vez refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu espero, e essa sempre é a minha convicção, de que a palavra de Deus fala aos nossos corações. Mais uma vez, graça e paz, glórias a Deus pela sua vida que está aqui, e glórias a Deus por você que está do outro lado, que está conectado conosco. Então, eu queria hoje fazer a exposição sobre uma breve palavra, que eu gostaria de falar sobre oração. Então, o tema da pregação de hoje, da palavra de hoje, é propósitos da oração. Amém? Diga aí no seu lugar, diga assim: a oração deve ter propósitos. Então, propósitos da oração. Ou seja, gostaria muito, e quero que o Espírito Santo de Deus confie no teu coração, que lhe abra os olhos espirituais sobre esta verdade, que a oração, ela precisa ter propósitos, Nossa oração precisa ter propósitos. Eu quero ler aquilo que diz Filipenses 4:6, que foi o texto-chave de abertura deste culto. Filipenses 4:6, a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. A Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, a palavra de Deus diz assim: olha, nós não podemos, não devemos andar ansiosos, preocupados, aflitos, angustiados, pensativos, inseguros. Diz assim: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu não posso andar ansioso por qualquer situação, não importa qual seja. Diz assim: em tudo, mas em todas as coisas, todos os desafios que eu e você temos, ou que passamos, e que passaremos nessa nossa estada, nessa terra, diz assim: porém, o que eu devo fazer? Sejam conhecidas, sejam apresentadas, sejam colocadas ao Senhor, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Quer dizer, o que é que você quer ver realizado, qual é o desafio que você quer vencer, qual é a situação que você quer ver superada. Você tem desafios? Você tem coisas que você gostaria de ver realizado ainda este ano? Você tem situações que você gostaria de ver o desdobramento delas, que elas fossem resolvidas? A palavra de Deus diz assim: sejam conhecidas, apresentadas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, eu espero, em nome de Jesus, que mais uma vez o Espírito Santo de Deus possa falar a cada coração. Vamos orar? Aleluia. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, eu te peço que o Senhor possa usar a minha vida neste altar, Senhor. Convém que eu diminua e que tu cresças. Convém, Senhor Jesus, que a tua voz, a tua palavra, Senhor, seja ouvida e não a minha voz, Senhor. Que não sejam as minhas palavras nem os meus pensamentos, ó Pai, mas seja o Espírito Santo de Deus, a mente superior de Deus que está em cada um de nós, a dirigir este culto mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade onde nós podemos, Senhor, diante de Deus, apresentar, fazer ser conhecido, Senhor, cada uma das nossas necessidades, as nossas petições. E a palavra de Deus diz que é de um modo, diz que é pela oração e pela súplica, e diz que com ações de graça. Eu recebo, Senhor, o teu milagre mais uma vez essa noite, Senhor. Recebo que nós vamos aqui ligar ao final deste culto a nossa oração, e nós vamos ver, Senhor, o nosso milagre, Senhor. Nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Se você recebe, concorda, diga amém. Aleluia. Eu quero saudar aqueles que estão conectados conosco na internet: Luísa, abençoada, Lulu, Diaconisa Conceição, Priscila, glória a Deus pela sua vida, e a nossa amada e abençoada Marlene.
Glórias a Deus, lá de Ponta Grossa. Glória a Deus pela sua vida, viu, Maria? Você é uma pessoa muito fiel, é uma pessoa que ama esse ministério e você tem dado através da sua vida esse testemunho, viu? Nós temos muita alegria de tê-la conosco também. Todos que estão conectados, e glória a Deus pela sua vida também, né? Que bom que você separou um tempinho do seu dia para estar aqui, né? Hoje choveu, hoje fez sol, daqui a pouco vai fazer frio. Bem-vindo, estamos em Curitiba, né? Amém? Então a palavra de hoje é propósitos da oração, ou seja, amado, as nossas orações, elas precisam ter propósito. E eu acabei de ler aqui Filipenses 4:6, que esses propósitos vão ser conhecidos, né? Precisam ser colocados, expostos, apresentados a Deus. E há uma forma de fazer isso, que é através da oração e da súplica. Bom, eu queria que você prestasse atenção em algo importante nessa noite. Amado, há uma maneira, nós que somos evangélicos, cristãos, né? E os crentes digam amém. Amado, nós que somos cristãos, que somos evangélicos, há um modo de falarmos com Deus. É importante que você entenda isso. Nós não estamos aqui num templo budista, nós não estamos aqui num local estranho, numa mesquita. Amado, nós estamos numa igreja, e nós, como igreja e como crentes, temos uma maneira de falar com Deus, né? Em algumas religiões é uma meditação, a pessoa fica lá, né? Levando os pensamentos. A nossa maneira de falar com Deus, o nosso canal de comunicação com Deus é através da oração. Através da oração. Então só há, amado, uma maneira de você falar com Deus, é quando você ora. Então, obviamente, os nossos pensamentos têm que estar sendo levados cativos a Deus, né? Nós temos que estar em espírito no Senhor. Estamos, né? Porque Ele está em nós. Mas há uma maneira que se chama oração. Então, eu queria chamar a atenção, né? Dos crentes nesta noite, daqueles que vão ouvir essa palavra, daqueles que estão aqui, daqueles que estão conectados conosco. Mas há uma maneira de falar com Deus, que se chama oração. E aí eu volto para esse versículo de Filipenses 4:6 para te dizer o seguinte: por que há muitos crentes ansiosos? Por que há muitos crentes aflitos? Por que há muitos crentes desesperados? Por que há muitos crentes aí desesperançosos? Crentes, eu estou falando de crentes, tremam os céus, como diz, né, a minha mãe na fé, Bispa Solange, tremam os céus, porque eles não compreendem que há, ou se esquecem, ou por vezes são negligentes de entender que há uma maneira de falar com Deus, e é através da oração. Então muitas pessoas andam ansiosas, muitas pessoas não veem os seus projetos irem para frente, não veem as coisas se realizando, porque elas não são conhecidas, não é isso que você está lendo aí comigo? Filipenses 4:6? Não são conhecidas, não são apresentadas a Deus, elas não são apresentadas a Deus, através de um canal de comunicação que Deus colocou em nós, quando Ele selou em nós o Espírito Santo de Deus, que chama oração, tá? Que chama oração. Então, eu queria te dizer o seguinte, que você tem, amado, nas suas mãos uma arma poderosa, que é a oração. Olha para o seu irmão que está ao lado e diga assim: você tem uma arma poderosa, que é a oração. Então, eu te amo em Cristo Jesus, mas eu preciso às vezes aqui no altar fazer uma exposição bastante clara, né? Para que você entenda o que é que Deus quer te dizer nessa noite. Muitos crentes, de novo, não alcançam nada, vivem ansiosos, vivem perturbados, porque eles não ativam um canal de comunicação que é o único, que é a oração. Eles não ativam isso. Deus não conhece os seus planos, Deus não conhece as suas necessidades. Não é que Deus não conhece, né? É que Deus quer, que Deus é onisciente, onipotente, né? Onipresente. Deus é Deus, mas Ele quer que essas coisas sejam apresentadas.
diante do Senhor. Então eu queria muito que você pensasse aí, você que está me ouvindo nesta noite, se você anda ansioso, se você anda perturbado por vezes, se você anda inseguro, se você anda desesperançoso, amado, há uma forma dessas coisas serem resolvidas quando você ativa um canal de comunicação com Deus, que é o único canal, que é a oração. E a oração, ela precisa ser um ato consciente, né? Então, de novo, nós aqui que somos crentes hoje, né? Glória, diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória. Mas outrora, né? Alguns aqui foram católicos, outros foram católicos e nada, outros foram nada, né? Outros vieram de outras religiões. Mas quantas vezes, né, nós não nos pegávamos repetindo as coisas, não é isso? Éramos como papagaios, não é isso? Aprendíamos uma oração, era Ave Maria, e a gente repetia aquilo, né? Não é isso? Nunca fui me confessar com o padre, só me confessei para Jesus. Mas dizia que quando você saía, né, do confessionário, o padre vai rezar 7 Ave Maria, 4 Pai Nosso, e a pessoa repetindo as coisas, né? A oração tem que ser um ato consciente. Veja, imagina que você vai falar com uma pessoa, então assim, para que o Danilo entenda, o pastor Danilo entenda o que eu preciso, se eu preciso de uma ajuda e eu preciso da ajuda dele, ele precisa ouvir. Então é oração, né? E ele não pode ouvir uma coisa que não tem sentido, que não tem sentido. Então a oração é um ato consciente. Mateus 6,7 diz assim, Mateus 6,7: e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumo que pelo muito falar serão ouvidos. Então, amado, também, bispo, então eu tenho que orar mais? Tenho que orar mais. Inclusive a oração é uma grande luta do crente, né? Reuniões de oração aqui na Rússia, na Tailândia, no Canadá, nos Estados Unidos e na Suécia, amado, quando fala reunião de oração, 10% da igreja comparece, porque a nossa carne não quer orar, né? Essa carne ela nos sabota. E diz assim, Mateus 6,7: então eu orando, não useis de vãs repetições. Não é para abrir a boca e ficar, né? Amado, é uma conversa consciente com Deus. Eu sempre procurei ver a oração dessa forma, que é uma forma que eu tenho, né? Olha que privilégio que eu tenho de falar com Deus. Não temos intercessores, não há nada entre nós e Deus, nós temos acesso direto ao Pai, diga glórias a Deus. E essa comunicação precisa ser clara, e precisa ser uma comunicação consciente. Eu vejo que muitas vezes falta aos crentes esse se rasgar, né? A gente fala às vezes essa expressão, em oração, sabe? De apresentar a Deus qual é a situação, qual é o desafio, qual é o problema, qual é aquilo que nos incomoda. Porque veja, você vai falar, você tem um acesso direto, um canal direto, sem barreiras, sem intermediários, com aquele que pode todas as coisas, amados, que é Deus. Então tem que ser uma conversa franca, né? A oração ela tem que ser algo honesto, franco. E aqui diz que não pode ser um negócio repetitivo, né? Repetitivo. Quantos de nós já não conheceram crentes aí atolados em problema? Na hora da oração, amada, era sempre aquele mesmo versículo, aquela mesma palavra, aquela mesma repetição. Obviamente, né? Nós, como crentes da graça de Deus, nós gostamos de alguns versículos a mais, de algumas passagens a mais. Nós repetimos sim, porque é uma forma de confessarmos aquilo que a gente quer ver realizado na nossa vida, mas aqui eu estou falando de ter um ato consciente. Se você está entendendo até aqui, diga amém. Então, eu estou falando que a oração tem que ter propósitos, que a oração é um canal que nos liga a Deus, é a nossa maneira de se comunicar com Deus. Se você não está orando, você não está se comunicando com Deus, você não está permitindo que seja apresentado diante do Senhor os seus desafios. Isso tem que ser um ato consciente, tem que ser algo que eu sei que eu estou fazendo, não posso ser um papagaio evangélico repetindo as coisas, não existe.
E a oração, ela tem propósito. Eu queria aqui então passar, amados, alguns propósitos em que a oração foi usada. Obviamente, se a gente pegar a Bíblia Sagrada também, a gente vai ver, olha, nós ficaremos até amanhã de manhã vendo passagens onde todos os homens de Deus usaram o que, amados? Uma oração. A oração para ativar o milagre, para ver uma situação sendo mudada, né? Eles falaram com Deus. Deus ouviu, viu o coração, né? Porque Deus não está tentando as palavras, ei, magnânimo, altíssimo, aquelas orações. É isso que Deus quer ouvir. Deus quer ouvir a tua sinceridade, né? A tua transparência, a tua verdade, amado, com Ele. Então, existem vários propósitos, né, para que a oração pode ser utilizada. Por exemplo, a oração foi usada aqui, né, por Isaac, para que a sua esposa tivesse um filho. A Bíblia relata, né, que Rebeca era estéril e ela não tinha condições aos olhos naturais de ter um filho. E Isaac abriu seus lábios, fez o que? Fez conhecidas as suas petições diante do Senhor e começou a orar. Olha que bonito, diz aqui Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Estamos aqui, né, Bispo Alessandro, para orar por alguns que não estão aqui, por aqueles que não puderem estar aqui. Estamos aqui para orar pelos nossos, né? Por nós. E Isaac orou por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Veja, olha, milagre, né? Milagre. Quer dizer, uma mulher estéril, um pai, né? Imagina que isso poderia ter até uma situação contrária, às vezes o marido é estéril, mas é uma situação que afligia aquele casal. E o que Isaac fez? Isaac foi orar, orou, intercedeu pela sua esposa. Aqui não diz isso, mas com certeza ela também estava orando com ele, e diz que essa situação de esterilidade, que é uma barreira, né? É uma barreira, mano. A lógica humana é uma barreira. Só um milagre poderia transpor essa situação, e foi transposto por qual forma? Pela oração. Isaac orou e diz que a sua mulher ficou grávida. Então eu queria muito que você aí fosse recebendo no teu coração esse insight dessa noite, que Deus quer mais ou menos te abrir os olhos, amado, que o milagre está nos nossos lábios. O milagre está nos nossos lábios. E a pergunta é: o que tem saído dos seus lábios? Você tem orado? Tem apresentado a Deus a tua oração? A tua casa é uma casa de oração? Essa vida que você hoje vive, ou essa situação que você quer transpor, ela está sendo apresentada a Deus através da oração? De novo, mano, olha, eu quis ver um brinco no altar, mas você não está num tempo budista, indiano. É oração, mano, tem que abrir os lábios, tem que orar, tem que falar. Olha, vai lá, quer orar no chuveiro, ora lá no chuveiro, grita lá, fecha seu quarto, amado, chora, arranca os cabelos, não arranca os cabelos, né? Quiser dar uma puxada, bom, cada um aí com a liberdade do Espírito Santo, mas amado, tem que falar com Deus. Eu fico imaginando a oração que Isaac fez, né? Que não entra em detalhe, mas imagina a oração que esse homem deve ter feito. Intercedeu pela sua mulher e disse que ela ficou grávida. Nessa mesma linha, olha, outro propósito, né? Ana também orou ao Senhor para que ela tivesse um filho. Diz assim, 1 de Samuel 2:1, o livro de 1 de Samuel 2:1, diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. Então, minha vida se alegra em Deus. A minha força está exaltada no Senhor, e a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Olha, a oração de Ana, ela orando, falando assim: Senhor, a minha vida se alegra em ti, a minha força, Senhor, está em ti.
Senhor, eu teria a capacidade de rir, ou de ver a minha vitória diante dos meus inimigos contigo. E eu me alegro, Senhor, porque em Ti há salvação, há livramento, há resposta. Versículo 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de Ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E Ana foi agraciada também com o filho. A palavra de Deus também diz, então eu estou falando aqui de propósito, né? Então a oração tem que ter um propósito. Eu queria muito que você pensasse agora, amado, qual vão ser os propósitos das suas orações a partir de agora? Quais serão os propósitos? A tua oração vai ter com qual foco? Ela vai ter com qual finalidade? Porque esses amados aqui que estou citando, vou citar alguns esta noite, eles tinham um propósito, tinham um objetivo, né? Aqui também eu queria passar uma passagem, compartilhar uma passagem com o pai de Sansão, né, que chamava Manoá. Ele orou para que ele pudesse ter a direção de Deus para educar o seu filho. Então, o pai de Sansão, quando estava vindo o menino, ele falou assim: Senhor, ele começou a orar para Deus orientar ele na educação do filho que ele teria, né? E você conhece a história de Sansão, que deu muito trabalho para os seus pais, né? Tem uma situação ali de aprendizado na vida de Sansão, mas diz assim, Juízes 13:8: então Manoá, pai de Sansão, orou ao Senhor e disse: meu Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer, né? Então aqui há um contexto de um pai orando a Deus, né, para que ele pudesse ter a direção de uma educação para o seu filho. Veja, então, uma oração para resolver uma situação de esterilidade, uma oração para receber um filho, uma oração para dar educação para o filho. Pense, amado, quais são os objetivos que as suas orações vão ter a partir de agora. Diz assim, também em 2 de Reis 6,17: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, o profeta Eliseu, né, e como todos os profetas da época, ele sempre tinha um assistente, um assessor, e eram jovens, né, eram aprendizes ali que estavam assessorando sempre um profeta. E diz que diante de uma situação específica, Eliseu viu o socorro de Deus, viu ali cavalos, carros de fogo para uma situação específica, mas diz que o menino que o assessorava não via. E o que ele fez? Ele começou a orar a Deus para que Deus revelasse àquele menino aquilo que ele estava vendo. E diz que quando ele começou a orar, diz o que? O Senhor abriu os olhos do moço. Em nome de Jesus, amado, que a oração possa aí abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar aquilo que Deus tem para cada um de nós. E diz que o menino viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu já estava vendo isso, mas Eliseu ativou a oração com um propósito: Senhor, revela essa visão que eu estou tendo para esse rapaz. Começou a orar e diz que o menino viu o que Eliseu estava vendo. Um outro propósito de oração aqui: Ezequias orou para vencer uma situação de morte, um decreto de morte. O livro de Isaías 38:2 diz assim, Isaías 38:2: então virou Ezequias o rosto para a parede e, depois que ele recebeu a notícia do profeta, falou: olha, você vai morrer. Aí ele fez o quê? Se desesperou, arrancou os cabelos, saiu gritando pela rua, não foi? É isso que ele fez? Não é isso? Não, né? Diz que ele
se recolheu, diz que ele colocou o rosto para a parede e começou a orar ao Senhor. E você depois acompanha todo o contexto, diz que o Senhor reverteu aquela sentença, que era de morte. O profeta chegou e falou assim: você vai morrer. Deus mandou, me mandou dizer aqui que você vai morrer, não tem jeito, cara. Vai morrer, alguns dias não. Em vez de ele arrancar os cabelos, gritar: não, Senhor, por quê? Né? Porque muita gente começa: por quê? Se Deus existisse mesmo. E aí começa, vai, mano. A gente tem, às vezes o crente tem um comportamento dos nossos irmãos do deserto. É o primeiro problema, mano. Ao invés de a gente orar, falar com o Pai, muitos começam a praguejar e blasfemar. Diz aqui que Ezequias, mano, ele orou. Fica imaginando, né? Não sei se é que às vezes os exemplos da Bíblia tocam mais a um e talvez a outros ficam um pouco difícil ou longe de compreender. Mas você imaginou? O que você passa a pensar? Eu chegasse e falar assim: olha, tem um diagnóstico, mas 2 dias não morrer. Não, vai morrer. Morrer, por quê? Morrer. Quantos, né, teriam talvez essa atitude aqui, de Ezequias? Né? E a gente fala isso com tremor e temor, porque a nossa carne ela é fraca, né, nesse sentido, ela nos engana. Diz que este homem, mano, que tinha tudo para blasfemar, talvez chorar, espernear, questionar Deus, diz que ele, imaginando que ele se deitou, né, virou o rosto à parede e começou a orar para o Senhor. E diz que Deus, ao ouvir a sua oração, reverteu aquela situação. Eu recebo em nome de Jesus que o Senhor está revertendo, que o Senhor vai reverter situações difíceis, impossíveis, complicadas nesta noite no nome de Jesus. Porque a oração com propósito, amado, ela é eficaz. Você não tem noção da arma que está nas suas mãos. Eu quero o presbítero Beto, estou com tempo ainda, a oração de Jonas, né? A oração de Jonas, o que é a oração de Jonas? É uma oração de arrependimento. Veja, outro propósito da oração lá. Não sei, de repente você brigou com a sua sogra, né? Aí, brigou com a esposa, maltratou não sei quem, você sabe, né? Cada um sabe. Olha, sabe o que é bom de ser crente, amor? É que o Espírito Santo de Deus nos incomoda quando a gente faz algo que não agrada a Deus. Não precisa nem um pastor ficar aqui porque a pessoa fala: não, foram lá e contaram tudo de coisa, cara. Alguém foi lá e contou tudo. Quem foi que contou, né? Não precisa contar nada, mas o Espírito Santo fala. E aqui há um contexto da oração de Jonas, que Jonas fez uma oração de quê? De arrependimento. Ou seja, Deus tinha mandado Jonas fazer algo, ele não fez. Quando ele estava lá na barriga do peixe, né, ele fez o quê? Orou, começou a orar. Olha aqui Jonas 2:1. Então Jonas, no ventre do peixe, já estava lá dentro do barrigão do peixe, não, estava lá, empurrando os fígados do peixe para cá, né? Estava lá dentro. O que Jonas fez? Orou ao Senhor, seu Deus. Jonas 4:2: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Olha, uma oração de arrependimento. Ele falou: Senhor, olha, eu reconheço o que eu fiz. Eu reconheço que aquilo que eu fiz não agradou a Ti, não era o que o Senhor me pediu. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E aí, depois dessa oração, o que aconteceu, pastora? Ele ficou mais 20 anos na barriga do peixe, né? Foi, não? Ele orou. Deus, como é um Deus misericordioso, diga glórias a Deus. Diga assim: meu Deus é um Deus de misericórdia, de amor. Só que Ele quer ver esse canal de comunicação ligado.
Jonas se arrependeu, amado. Olha, ele foi lá e falou: peixe, pode largar esse homem na primeira praia que você vê lá. E peixe soltou Jonas. Foi isso? Ó, estou aqui caminhando para os minutos finais para que a gente possa orar, colocar esse exercício em prática. Jó orava pelos seus filhos. Ele vivia, nesse contexto aqui de Jó 1:5, Jó vivia numa terra de povos pagãos, né? E os seus filhos às vezes saíam à noite, e Jó não sabia o que seus filhos às vezes faziam. Muitas vezes poderiam estar pecando, né? E diz que Jó intercedia pelos filhos, pelos possíveis pecados que os seus filhos tivessem cometido. Jó 1:5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Diga aí, continuamente. A oração é um processo que tem que ser feito de forma contínua, sempre. Imagina, amado, que a gente que tem acesso ao Pai para de falar com o Pai. Deus tem que adivinhar então o que está na tua cabeça, e Ele sabe, né? Mas Ele quer que você fale, Ele quer que você expresse, Ele quer que você confesse. Você está entendendo o recado de Deus essa noite? A Bíblia também diz, livro de Daniel 6:10, estou terminando, Daniel 6:10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Sabe, esse contexto aqui foi lavrado uma escritura, um mandato, uma lei, para que ninguém pudesse orar, adorar a Deus. Mas Daniel tinha um hábito, um bom hábito. Eu gostaria que você adquirisse, se fortalecesse nesse hábito, que é o hábito de orar, né? E diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Então, amado, eu fico imaginando quando ele caiu lá na cova dos leões, o que ele deve ter feito? Começou a gritar, vezes desesperar, arrancar o cabelo, falou: meu Deus, que leão grande, socorro. Não, ele orava 3 vezes por dia, não é isso? Lá ele deve ter orado novamente, continuou orando, e diz que Deus fechou a boca dos leões. Não, nem um fio de cabelo foi tocado de Daniel. Isso é algo maravilhoso, né? É o poder, amado, da oração. Eu quero aqui terminar com a passagem do livramento de Pedro da prisão. Veja, propósitos, né? Cada uma dessas passagens que eu estou colocando aqui com você, amado, houve um propósito de oração. A oração teve um direcionamento, ela teve um foco, ela teve um alvo. Atos 12:5 diz assim: Pedro, pois estava guardado no Cássio, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E diz que as cadeias foram abertas, né? Os grilhões foram quebrados, né? A prisão foi aberta, as algemas caíram, porque havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu quero te dizer que há oração incessante dessa igreja ao favor dos seus. Há oração incessante nessa igreja a favor dos filhos de Deus, das nossas famílias, das famílias dessa igreja. Então eu creio e declaro aqui no nome de Jesus que todas as cadeias, todas as prisões, todos os grilhões cairão por terra nessa noite no nome de Jesus. Então, queria muito que você pensasse nisso, que você precisa, amado, apresentar a Deus em oração os seus desafios. Deus quer ouvir.
que a tua oração tem que ser um ato consciente. Você tem que saber o que é que você está falando. Você tem que ter um diálogo sincero com Deus, não pode ser mecânico. E que a oração precisa ter propósito. Aqui eu te passei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 situações onde houve um propósito específico para que aquela situação fosse resolvida, e foi resolvida através da oração. Declaro aqui no nome de Jesus que as nossas orações terão propósito. E as nossas orações com propósito a Bíblia diz que muito eficaz é a oração do justo. Elas terão resultado eficaz. Se você recebe isso, diga amém. Que assim seja, porque assim disse o nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus.